A esquerda deu vários passos atrás, né, Haroldo, desde sempre. Eu arrisco dizer que na segurança pública, desde a Constituição, né, de 88, o Brasil não deu um passo à frente sequer. E vale a pena dizer, para ser honesto, que durante os governos petistas, por exemplo, teve a aprovação da lei de drogas, que aumentou a pena, naquele momento tornou hediondo o crime de tráfico de drogas, que não elaborou nenhuma política e nenhuma legislação para pegar os barões da droga, o dinheiro que é lavado com a droga, as empresas de fachada que são montadas, uma lei que foi feita para pegar o varejista. Um moleque sem camisa, de chinelo, no meio de uma quebrada, numa rua de terra, sem perspectiva, sem pai, sem pátria, sem família, sem futuro, e que, por isso mesmo, se tornou bode expiatório e foi sacrificado no altar da segurança pública, Haroldo. Esse daí que anestesia o povo, quando linchado e executado à luz do dia, e as pessoas têm uma falsa sensação de segurança, porque o mal foi combatido. Mas sabemos nós, né, Haroldo, que os verdadeiros traficantes nem tocam na droga, nem vê a droga. São os donos de táxi aéreo, de empresa de importação e exportação, que tem as docas, né, nos portos, navios e etcétera. Então, essa política genocida foi também durante o governo Lula, que houve as políticas de UPP, Unidade Pacificadora Permanente Pacificadora, sei lá o quê, que na verdade só promoveu mortes como a do Amarildo. Foi durante o governo do PT também que houve um aumento, ge em progressão geométrica do número de presos no Brasil. Ah, mas isso daí é uma característica da pós-democracia, sim, mas no governo do PT isso aumentou em especial. Então, não houve uma mudança, nenhuma mudança positiva na segurança pública. E a política de fato, Haroldo, ao meu ver, só existe na segurança pública. Como assim, Renato? Explica melhor. Explico, Haroldo. Para mim, na minha concepção de política, o direito não existe. Se você ir na faculdade, estudar direito, eu sou mestre em direito, né, Haroldo, pela Universidade Federal do Paraná, aqui, graduado em mestre. Nos primeiros anos da faculdade, eles dizem o seguinte para você: "Ah, como que nasce o direito? Já que todos nós devemos respeitar o direito", e hoje em dia, com a ideia de que bandido bom é bandido morto, o direito ainda ganhou um caráter de sagrado, uma sacralidade. Por quê? Porque se você infringe o direito, se torna bandido, você tem que morrer. Então o direito é tão sagrado e tão justo que infringir o direito merece a morte. Então da onde que vem esse direito? Ah, a tradição europeia, eurocêntrica, diz o seguinte: o poder constituinte. Lá na França, em determinado momento, todos se sentaram e o poder do povo reunido estabeleceu o direito. Não sei se é verdade, para mim tanto faz se é verdade isso para eles. O que me importa é para o Brasil. No Brasil, as populações originárias, a população negra trazida à força e escravizada, e as populações empobrecidas de modo geral, não foram consultadas em momento algum na hora de adotar as ordenações manuelinas, afoncinas, que vieram de Portugal para cá. Pelo contrário, a população negra não era nem vista como sujeito de direitos, como ser humano nesses códigos. Então o direito é uma decisão, o direito é uma imposição, e não é justo. A escravidão foi de acordo com o direito, foi legalizada, é legal. O nazismo na Europa era legal. Todas as atrocidades do período moderno no ocidente, todas elas foi sob o manto da legalidade. O golpe de 64 se revestiu de legalidade. O Ives Gandra Martins agora mesmo, nesse exato momento, não está tentando encontrar legalidade
no artigo 142 da Constituição Federal para dar uma ditadura, ou seja, o direito à imposição, imposição pela força das armas. Primeiro o colonizador chega com as armas, domina, mata, extermina e depois impõe o direito como forma de expoliação. Porque daí você com o espólio, para quem lembra, nos exércitos romanos, o soldo, o soldado romano ganhava o soldo, que era o pagamento, e o espólio. O espólio era tudo aquilo que ele roubava das aldeias, dos lugares, dos países onde ele ia, tudo que ele roubasse era dele. Isso é o espólio. É o que ocorre hoje. A gente não tem soldados americanos ou ingleses de baionetas em cada esquina nos nossos bairros, mas a gente tem o direito, que diz que você pode vender 10 horas do seu dia para ganhar R$ 1.400 por mês e vender a tua vida por 30, 40 anos até a morte, para não ter condição de comprar uma casa ou no final da tua vida de comprar um remédio de pressão, um remédio de diabetes. Você Isso é expoliação. Então, a violência só conhece a violência. O Estado é, em primeiro lugar, violência. Todos os estados, já dizia o Max Weber, podem ser definidos não pelo seu fim. Um é teocrático, o outro é laico, um é socialista, o outro é capitalista e assim por diante. Mas os meios do Estado moderno, todos eles têm o mesmo meio: o monopólio legítimo da violência, do uso das armas. Quem que exerce na prática o monopólio da violência no país é o exército, em casos de conflito externo, e as forças policiais nos casos de conflitos internos. Ou seja, o exercício maior da soberania de um Estado, aquilo que mais me importa ao Estado, que define o Estado, é exercido pela polícia. Então, se nós não temos condição de fiscalizar a polícia, nós não fiscalizamos de fato o Estado. E se a polícia está fora de controle, o Estado não tem soberania. Então, para mim, Haroldo, se você o elemento que distingue o Estado moderno hoje é a polícia. Quem exerce a soberania do Estado é a polícia. Então a gente perdeu o controle sobre a soberania e nós estamos nas mãos aí, né, do império, porque não houve golpe no Brasil por conta da da manifestação contrária dos Estados Unidos, e a força só reconhece a força, né. A gente só vai conseguir, eh, fazer frente à polícia militar a partir também de outras forças, que sejam forças estrangeiras, sejam forças internas ou que estejam, ao meu ver, né, e tem que ser, forças populares. Ô Renato, ou seja, você acha que a questão da segurança pública tem que ser o eixo de pensar uma política de esquerda hoje no país? Com certeza, todas as relações contratuais que envolvem o direito envolvem a força. "Ah, como assim, Renato?" O direito civil, eu comprei um celular, é um direito do consumidor, não envolve violência. Não envolve violência, então não pague, pega o celular e sai andando. "Ah, não, mas entre no ônibus", a relação de consumo, prestação de serviço. Ele vai te levar até um lugar e você vai pagar uma passagem, mas não paga essa passagem para ver quem que vai ser acionado. Compre um carro, não pague na metade das prestações. Quem que vai na tua casa? Um oficial de justiça. Se você falar que não vai devolver o carro, quem que vai chegar lá? A violência da polícia. Ou seja, o espectro da violência está e ronda sobre todas as manifestações jurídicas, todas as relações sociais abrangidas pelo direito têm a vida potência como garantidora. Então, no limite, o direito penal, a partir da polícia e tal, é a viga mestra do ordenamento jurídico, não é a Constituição, é o direito penal. Porque a gente vive, Haroldo, um dos países mais desiguais do mundo, o país que tem a segunda maior concentração de renda do mundo, só perde para o Catar, num país que tem uma das piores taxas de mobilidade social do mundo. A gente precisa de, se eu não me engano, 11 gerações, 180 anos para você sair da classe E, abaixo da miséria, para entrar na classe C, apenas pobre. Ou seja, você precisa de 180 anos, várias gerações, para que você continue pobre e só não esteja morrendo de fome, ou seja, não tem mobilidade social algum, por isso não tem expectativa de vida. Como que controla massas empobrecidas, com desemprego crônico, sem expectativa de mobilidade social, e não a partir da violência, das armas,
das polícias. E quanto mais polícia você tem, menos você tem controle sobre elas. E mais elas começam a se organizar em grupos paralelos, que acabam formando a milícia. E quanto mais autonomia essas milícias têm, e mais poder elas adquirem, mais elas têm também a pretensão de ocupar o Estado. Porque não basta ter dinheiro, tem que ter poder. E as milícias conseguiram o poder. Então, o exército hoje é epifenômeno das polícias. O golpe militar é desdobramento do golpe da polícia militar a partir das milícias na conquista de territórios. Por isso o Bolsonaro é o grande exemplo deles. Embora tenha vindo do exército, das forças militares, ele desde o início foi um representante das milícias, que são formadas sobretudo por policiais, bombeiros e outros agentes das forças de segurança pública. Você acha que a falta de atenção para esse assunto explica o mau resultado da esquerda nas últimas eleições? Com certeza, é um vespeiro. Quem quer mexer nesse vespeiro? Quem quer? Todo mundo quer mudar tudo, tudo continua igual nesse país de tradição escravocrata. Quem tem coragem de fato de enfrentar a polícia assassina, de promover uma reforma na instituição policial? A instituição policial é a única permanente, desde a ditadura militar até hoje, a única que não sofreu nenhuma reforma, nenhuma modificação. Quem tem coragem de promover de verdade uma campanha para o uso de câmeras corporais, para testes de dependência química aleatório? Por quê, Renato? Que estigmatização é essa? Não, o policial é um trabalho estressante, violento, arriscado e que cotidianamente tem acesso a drogas. Então é óbvio que uma fração muito grande dentro das corporações policiais, infelizmente, se tornarão reféns da dependência química. Isso é óbvio. E agora esses policiais dependentes químicos, sob o efeito da droga, colocam quem em risco? Além deles mesmos, é claro, mas sobretudo nós, homens, negros, jovens, moradores de periferia de grandes centros urbanos, que engrossam as estatísticas da letalidade policial. Ou seja, tem que fazer exame. E também não para punir essas pessoas, mas para tratá-las, para fazer um processo de tratamento para que elas possam voltar para a rua, sóbrias, minimamente sóbrias.